Imagine nascer entre tendas, sem fortuna ou título. E mais tarde comandar o exército mais temido do mundo antigo. Imagine um homem que, montado em seu cavalo, cruzou desertos e planícies, conquistou cidades impensáveis e deixou um legado que molda o mundo até hoje. Esse homem foi Genghis Khan, nascido como Temujin, pastor das estepes da Mongólia, que ousou sonhar mais alto do que qualquer rei. Hoje vamos acompanhar sua trajetória, da infância turbulenta, passando por alianças e traições, batalhas épicas e políticas inovadoras, até o império que mudou o mapa da Ásia. Você está pronto para seguir os rastros dos cavalos mongóis e ver como um pastor virou imperador? Seja bem-vindo ao canal Mente Curiosa. As raízes na estepe. Temujin nasceu por volta de 1162, na região das montanhas Khenti, no norte da Mongólia. Sua infância foi marcada pela dureza das estepes, frio intenso, escassez, tribos rivais e o assassinato de seu pai, Yesugei, quando ele ainda era menino. Depois da morte do pai, sua família foi deixada por sua tribo, reduzida à pobreza. Um grande golpe para a criança que já carregava ambição. Mas desde cedo, Temujin demonstrou algo raro: liderança. Ele prometeu vingar-se, organizar-se e jamais depender dos caprichos das tribos rivais. Ele entendeu que unir era mais forte do que dividir. E que nas estepes, a sobrevivência exigia mais do que força bruta. Exigia estratégia. Montado nos primeiros cavalos de seu clã, aprendendo a caçar e a lutar, Temujin transformou sua adversidade em combustível. Sem glória ou herança real, descobriu que havia algo maior, um sonho de unidade. E esse sonho iria levá-lo mais longe do que qualquer pastor mongol imaginou. A unificação das tribos. Temujin não se contentou em sobreviver, ele quis comandar. Ele fez alianças, quebrou rituais antigos e transformou a tradição em ferramenta. Ele formou pactos com antigos rivais, como Jamukha, mas também rompeu com eles quando era hora de avançar. Em 1206, em uma grande assembleia chamada Kurultai, os mongóis reconheceram Temujin como Genghis Khan, que pode significar governante do oceano ou governante universal. Era a formalização de seu poder, não mais líder de uma tribo, mas de um povo, de uma nação em formação. Ele introduziu reformas que pareceriam modernas, promoção baseada em mérito e não apenas em linhagem. Leis que proibiam o sequestro de mulheres mongóis, divisão das tropas em unidades de 10, 100, 1000, quebrando o padrão tradicional de clãs. Em resumo, ele transformou uma sociedade de pastores nômades em uma máquina de guerra disciplinada. Mas Genghis Khan sabia que não bastava vencer na estepe. Ele queria dominar o mundo além dela. O início das conquistas. Em 1209, começou a ofensiva além da Mongólia. O reino de Xia Ocidental caiu diante das hordas mongóis. Em seguida, em 1215, o norte da China, governado pela dinastia Jin, teve sua capital Zhongdu capturada. Ele aplicava uma estratégia revolucionária. Cavalo mais arco, mais mobilidade impressionante. Exércitos que se moviam mais rápido que o inimigo podia reagir. E havia mais. Ele promovia o comércio nas regiões conquistadas, encorajava a tolerância religiosa e criava um sistema de comunicação móvel, uma proto-estrada postal, que ligava as fronteiras do império. Em 1219, em resposta à traição do sultão de Khwarezmia, Genghis Khan lançou uma campanha devastadora. Cidades como Bukhara e Samarcand foram destruídas. Ele demonstrava uma dualidade que fascina historiadores até hoje. Por um lado, crueldade implacável. Por outro, reformas administrativas e visão de mundo que pareciam antecipar o futuro. O que era impensável tornava-se possível. O pastor da Mongólia agora traçava mapas de conquista que se estendiam à Ásia e além. O Império Mongol sob Genghis Khan. No auge de suas campanhas, o Império de Genghis Khan
se tornou o maior império contíguo da história. Suas fronteiras se estenderam do Pacífico até a Eurásia, englobando diversos povos, religiões e culturas. Ele instituiu leis fundamentais: liberdade religiosa entre seus súditos, proibição de sequestro de mulheres mongóis, implantação da escrita mongol e contagem populacional. O império não era apenas de destruição, era de integração. Mercadores viajaram de uma ponta à outra das estepes, trocando ideias, produtos e tecnologias. No entanto, também existia o terror. Cidades inteiras foram varridas, tribos eliminadas. A reputação dos mongóis era temida em todo o mundo conhecido. Mas Genghis Khan já havia entendido algo essencial. Dominar o mundo exigia mais do que armas. Exigia tecido social, economia, cultura e comunicação. Ele não apenas conquistou terras, ele construiu um império. Estratégia, táticas e inovações. A habilidade militar dos mongóis, sob Genghis Khan, era impressionante. Suas unidades de cavalaria leve se movem velozmente. Seus arqueiros disparavam mesmo em alta velocidade. Ele usou táticas como simulação de retirada para atrair o inimigo a uma emboscada, comunicação por bandeiras e corvos, movimentação rápida de cavalos de reserva. E além disso, Genghis Khan organizou os mongóis em decimal, grupos de 10, 100, 1.000 e 10.000, o que dava mobilidade e disciplina. Ele também valorizou a inteligência, espiões, alianças temporárias, uso da terra como arma. E foi nas estepes, com neve e vento frio, que ele forjou homens que se adaptavam a qualquer cenário. Suas campanhas pareceram invencíveis, e seu inimigo poucas vezes soube o que o atingiu. Mas toda máquina de guerra necessita de algo mais: ideologia e legitimidade. E Genghis Khan entendeu bem isso. Legitimação e religião. Genghis Khan acreditava que seu papel não era apenas militar, era simbólico. Ele aproveitou crenças xamânicas mongóis e declarou que ele era escolhido por Tengri, o deus céu da cultura mongol. Essa legitimidade espiritual ajudou a unificar tribos que antes se matavam entre si. Ele permitiu que diferentes religiões coexistissem no império: budismo, islamismo, cristianismo e crenças locais. Em troca, as populações conquistadas tinham que pagar tributo e aderir ao sistema de leis do império. Ao dar liberdade religiosa, Genghis Khan comprou lealdade e acalmou rebeliões, algo raro entre conquistadores de sua época. Era uma forma de conquista diferente, não só terras, mas corações. E essa mistura de brutalidade e diplomacia fez dele um dos homens mais complexos da história. O declínio e a morte do conquistador. Em 1227, Genghis Khan morreu em campanha, possivelmente devido a ferimentos, doença ou acidente. A localização exata de sua sepultura permanece um mistério. Sua morte não foi o fim imediato do império. Seus filhos e netos continuaram a expandir as fronteiras. Mas a ausência de um sistema sólido de sucessão fez com que, algumas décadas depois, o Império Mongol se dividisse em vários khanatos. Mesmo assim, os efeitos de sua vida ecoaram através dos séculos. Rotas de comércio, intercâmbio cultural, conexões entre o Oriente e o Ocidente, e ideias de governo que impactam até hoje. A história de Genghis Khan nos lembra: poder sem visão não dura, e visão sem adaptação se perde. Legado e reflexão final. Genghis Khan é, para muitos, sinônimo de destruição. Mas ele também é um símbolo de transformação. Ele transformou os campos de pastores em estradas comerciais, tribos guerreiras em exército organizado, caos em império. Suas reformas foram pioneiras. Sistema postal preso a cavalos, permissões de liberdade religiosa, meritocracia entre guerreiros mongóis. Alguns historiadores sugerem que ele mudou até o clima político e cultural da Eurásia, permitindo que ideias e mercadorias cruzassem aliadas-se ao poder mongol. Em resumo,
Um menino da estepe, sem herança, sem títulos. Um homem que venceu adversidades extremas. Um líder que uniu o mundo nomádico e sedentário. Um imperador que ainda hoje provoca estudo, admiração e debate. Quando perguntamos como um pastor virou imperador do mundo, a resposta não está apenas no seu arco ou nas suas cavalarias. Está na sua mente, na estratégia, na coragem, na audácia. E agora, se você quiser mergulhar ainda mais fundo nesse mundo de sombras e glórias, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossa série sobre impérios que acreditavam ser eternos. Até o próximo vídeo.